Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre mindset da falta. Esse é um tema que eu publiquei no meu Instagram há um tempo, quando eu faço lá a reflexão do dia, e o pessoal gostou muito desse vídeo, mas ele estava em formato de story, então eu não conseguia trazer para cá para o YouTube, e aí eu resolvi gravar esse vídeo porque é um tema muito importante, é algo que nós precisamos realmente estar atentos, que é esse mindset da falta. O que é, então, o mindset da falta, né? O nome ele é bem autoexplicativo. Mindset eu costumo definir como ponto de vista, né? Ou seja, a ótica que a gente tem sobre as coisas. Quando a gente está no mindset da falta, isso significa que nós estamos colocando o foco da nossa visão, né? Ou seja, o nosso ponto de vista, ele está muito focado para as faltas, ou seja, para aquilo que a gente ainda não conquistou, para aquilo que a gente ainda não tem, para aquilo que a gente gostaria. Ou então, quando nós ficamos muito focados nos eventos negativos que acontecem na nossa vida, que estão acontecendo na nossa vida, ao nosso redor. Focar nas faltas é algo comum. O nosso cérebro, ele é treinado para isso, né? Tá relacionado a uma questão de sobrevivência. O nosso cérebro, ele precisa identificar os possíveis perigos do ambiente para que assim a gente possa se defender desses perigos. Então, o nosso cérebro, ele é muito treinado a olhar tudo que sinaliza uma ameaça, e isso faz com que a gente tenha um olhar para os aspectos negativos, ou seja, para as ameaças que estão ao nosso redor. Porém, isso começa a ser muito nocivo, porque quando a gente foca demais nos aspectos negativos, a gente vive em sofrimento, né? Se a gente olha para tudo que não tá dando certo, para aquilo que não tá bom, para o que não tá legal, inevitavelmente isso vai gerar sofrimento, angústia, frustração, sentimentos que não são sentimentos que nos impulsionam para frente. Muitas vezes são sentimentos paralisadores. Quando a gente fica buscando essas faltas, é como se a gente estivesse buscando motivos para nos entristecer. E isso é muito ruim, isso é muito autossabotador, né? Então a gente de alguma maneira se impede de viver uma vida com mais plenitude porque nós estamos focando naquilo que a gente ainda não conseguiu. Uma maneira de driblar o mindset da falta, sair do mindset da falta, é praticar a gratidão. Porém, não é aquela gratidão, né? Eu atendo uma pessoa que fala assim pra mim: ah, o pessoal gosta de pôr lá hashtag gratidão, mas muitas vezes nem sabe do que tá falando. E é verdade, a gratidão ela precisa ser uma prática no nosso dia a dia. E tá muito relacionada a você conseguir usufruir dentro do que você tem, dentro da realidade que você tem. Ou seja, a realidade que eu tenho hoje é essa. Dentro dessa realidade, o que eu posso fazer para ser feliz nessa realidade, ao invés de ficar buscando felicidade em algo que eu ainda não tenho? Veja bem, eu não tô te dizendo que sonhar é algo ruim. Sonhar é muito saudável. Porém, a gente não pode usar a fantasia como uma maneira de se descolar da nossa realidade. E muitas vezes a gente faz isso. Então, quando a gente fica pensando assim, o dia que eu tiver aquele carro eu vou ser feliz, ou então quando eu tiver aquele emprego eu vou ser feliz, o dia que eu conquistar aquela casa, aquele apartamento eu vou ser feliz, a gente está se descolando da nossa realidade, dissociando. Nós estamos usando a fantasia para negar aquilo que a gente tem. Isso não é saudável. O sonhar, ele precisa ser saudável. Porém, o que a gente faz muitas vezes é focar demais no nosso objetivo final, né, na nossa meta final, e a gente não consegue usufruir do trajeto. Eu sei que é clichê, você provavelmente já ouviu isso, mas é uma realidade. Porque quando você não usufrui do trajeto, ou seja, da realidade que você tem hoje, o tempo passa, você continua focado só no teu alvo, numa fantasia de felicidade, e quando você olha para trás, você vê que muito tempo passou e muita coisa aconteceu nesse tempo que estava passando e você não conseguiu aproveitar, porque o seu olhar ele estava tão focado naquilo que você gostaria que você não conseguiu olhar em volta. Olhe em volta. No teu trajeto, provavelmente tem uma paisagem bonita.
Provavelmente vão aparecer pessoas aí no teu caminho que são pessoas que vão agregar na sua vida, que podem agregar muito na sua vida, que vão te trazer relações saudáveis, que vão te trazer aprendizagens. Aprenda a viver bem com o que você tem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mais pra frente. Mas agora eu vou voltar nessa questão do mindset da falta. Quando a gente sonha e foca só naquilo que a gente gostaria de ter, mas não tem, ou então usufruir da nossa realidade atual. Então imagina que você quer mudar o teu corpo, né? Você colocou como meta e você acredita que você vai ser feliz quando você tiver mudado o teu corpo. Mas você pensa assim, tá, mas um dia eu vou fazer isso, só que agora eu não tenho condição de pagar uma academia. E aí você foca no futuro, você fantasia com algo que provavelmente pode te trazer uma felicidade, mas você joga aquilo em algum lugar do futuro e não trabalha para realizar aquilo no hoje. Então, se você não consegue pagar uma academia hoje, nada te impede de fazer uma atividade física em casa. Nada te impede de subir e descer as escadas do teu prédio, nada te impede de fazer uma caminhada na rua, nada te impede de fazer uma corrida. Viva o teu hoje dentro da realidade que você tem hoje, né? Então, outro exemplo, um restaurante que tá super em alta, todo mundo comenta e você fala, nossa, eu queria muito poder ir nesse restaurante, mas hoje eu não tenho condição. Use a tua criatividade para ser feliz dentro da sua realidade, para se sentir satisfeito, para conseguir ter satisfação com a vida que você tem dentro da sua realidade. Você pode identificar lá um prato que é o carro-chefe desse restaurante, faz a tua versão desse prato, inova, convida os teus amigos para irem na sua casa. Com certeza você vai curtir esse momento de uma maneira diferente, mas não se prive de curtir bons momentos, ou seja, curtir a sua jornada, porque você ainda não chegou no teu alvo. A mesma coisa com uma casa, às vezes a gente idealiza, eu quero ter um apartamento com uma sacada grande, e eu quero poder mobiliar, eu quero poder ter um arquiteto, ou então um design de interior, e você sonha muito grande, mas hoje a tua realidade é muito diferente disso. Curta a realidade que você tem, independente do quão distante ela tá da expectativa que você tem. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu já contei para vocês da minha vida. Quando eu me formei, eu trabalhei em uma instituição para pessoas que tinham deficiência intelectual e múltipla. E eu morei no litoral. E tudo foi muito novo para mim, foi um desafio para mim, foi o meu primeiro emprego. E eu estava muito focada nessa oportunidade que eu estava tendo de desenvolvimento, não só profissional, mas como uma aprendizagem de vida mesmo. Morar em um lugar diferente, morar sozinha, ter o meu primeiro emprego. Mas, para que eu vivesse tudo isso, eu enfrentei muitas dificuldades. Eu morei em vários lugares, são várias histórias, se eu vou contar tudo aqui. Foram muitas aventuras. Mas, o segundo lugar que eu morei, era uma casinha bem pequenininha e eu me lembro que eu tinha um colchão e uma geladeira. E eu fiquei um bom tempo só com esse colchão e com essa geladeira. Não me lembro se foram 2 ou 3 meses. E eu podia olhar para aquilo como um fracasso, mas eu olhava como uma conquista. Né? Então, eu via toda aquela situação como uma oportunidade de desenvolvimento. Eu sabia que eu iria ali desenvolver a minha autonomia, que eu estava aprendendo a me relacionar com as pessoas de maneira diferente. E eu ficava muito feliz com aquela fase. Eu olhava, toda vez que eu entrava ali, eu olhava, né, para aquele colchão e para aquela geladeira como uma conquista. E eu me sentia feliz com aquilo. Eu vivia aquela etapa usufruindo daquela etapa, por mais que eu tivesse muitas faltas, eu não olhava para as faltas, eu olhava para o que eu estava conquistando, eu olhava para o quanto aquela experiência estava me agregando. E é muito importante que a gente tenha esse olhar, porque isso está intimamente relacionado com a nossa satisfação com a vida que a gente leva. Uma vez, uma moça que eu atendia, ela estava me contando que ela veio do sul para São Paulo muito nova para trabalhar e aí ela alugou o primeiro apartamento dela e ela falava exatamente isso para mim. Ela era bem nova quando ela veio, se eu não me engano ela tinha 18 anos e ela falava assim, Ana, todos os dias eu entrava no meu apartamento à noite, eu chegava em casa do trabalho, eu olhava para aquele apartamento vazio, a família toda dela longe e ela falava assim para mim, eu podia pensar, olhar para aquela situação como solidão.
mas eu olhava para aquela situação como uma conquista. E ao invés de ela se deixar dominar pelo sentimento de solidão, ela se deixava dominar por um sentimento de orgulho da conquista que ela tinha. E isso é muito importante. Voltando lá para minha situação, eu poderia falar muito aqui para vocês sobre o quanto foi importante esse período para mim, no sentido de aprendizagens, né? E muita gente me ajudou, inclusive, nesse período, e eu era muito grata por isso. Quando a gente consegue ser grato dentro da realidade que a gente tem, né, pessoal, tenham em mente que isso é um segredo espiritual. Existe uma parábola na Bíblia que eu vou contar aqui para vocês bem rapidamente, que é a parábola dos talentos. Então existia um senhor que ele precisou se ausentar do país e ele deixou os bens dele na mão dos servos, de 3 servos. Para o primeiro ele entregou 5 talentos, e esse primeiro foi lá e negociou e ele conseguiu mais 5 talentos. Para o segundo ele entregou 2 talentos, e esse servo ele também negociou e ele conseguiu mais 2 talentos. E com o último ele deixou 1 talento só. E esse servo ele teve tanto medo de perder esse talento que ele cavou uma cova e enterrou. E aí quando o senhor chegou, ele foi, né, verificar lá com os servos dele o que eles tinham feito com os bens dele, com os bens que ele tinha deixado nas mãos de cada um. E para os 2 primeiros servos que conseguiram multiplicar aqueles talentos, ele falou assim: muito bem, você foi fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. E aquele que não conseguiu negociar, ele tirou o que ele tinha e deu para o servo que conseguiu mais talentos, que conseguiu negociar mais talentos. Então isso traz uma aprendizagem para a gente. A gente precisa conseguir ter esse olhar de sair do mindset da falta e olhar para aquilo que a gente tem com gratidão, porque quando a gente faz isso, a gente está enviando uma mensagem, a gente está, na verdade, porque fazer isso é uma maneira de se preparar emocionalmente para viver o muito que vai vir depois. Se a gente consegue ser fiel, né, no sentido de não murmurar, não praguejar, não ficar ali ruminando o que não tá bom, a gente está mandando uma mensagem para o universo, para o mundo espiritual, que nós estamos preparados para receber o muito. Mas se a gente não consegue fazer isso, se a gente fica murmurando, praguejando, reclamando, você está mandando uma mensagem que na verdade você não está preparado ainda, né? Você não venceu aquela lição. Você atrai para você aquilo que você mais teme, né? Então o último servo, que ele tinha muito medo de perder, foi o que aconteceu com ele. Ele perdeu. Que tinha muito medo de perder, ele foi lá e ele enterrou o talento. E no final das contas, o que aconteceu com ele é justamente o que ele temia. Ele perdeu aquele talento. Então, quando a gente deixa o medo ou então o mindset da falta tomar conta da gente, a gente está enviando uma energia de medo, o que a gente vai receber é a resposta daquele medo. Se a gente está enviando uma mensagem de insatisfação, a gente vai receber algo que seja recíproco a isso. Mas se a gente está conseguindo enviar satisfação, se a gente está de verdade colocando o nosso coração em usufruir o pouco, aquilo que a gente tem na nossa realidade, por mais difícil e dura que ela pareça, você está enviando uma mensagem de que você está preparado para receber o muito. Faça hoje mesmo esse exercício de identificar as coisas pelas quais você é grato no seu dia, na sua vida, aquilo que você já tem. Tira o foco do que você não tem, tira o foco um pouco das coisas que estão dando errado, começa a focar nas coisas boas, porque essas coisas boas elas vão aumentar, automaticamente as ruins elas vão perder espaço, porque você vai tirar o teu foco disso.